Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Clube do LCA. Thiago Serafim falando aqui, o host e o responsável pelo projeto, pelo programa Clube do LCA. Hoje eu decidi trazer para vocês um tema relativamente polêmico, que é o retorno ao esporte. Especificamente o tempo de retorno ao esporte em atletas profissionais de futebol. Bom, inspirado no atleta Pedro do Flamengo, que voltou recentemente com menos de 8 meses ao esporte, ao futebol, e alguns casos recentes, como o Éder Militão, como outros atletas que têm retornado muito cedo ao esporte, dentro do futebol profissional. E é comum, tá, gente? É muito comum atletas profissionais de futebol voltarem antes dos 9 meses ao retorno ao esporte. Bom, a gente tem como praxe, a gente tem como aquelas recomendações clássicas que o retorno ao esporte deve ocorrer entre 9 e 12 meses após reconstrução do ligamento cruzado anterior. Isso ocorre muito devido a um estudo que saiu em 2016, trazendo que as chances de uma nova lesão de LCA ocorrer dentro desse período reduzia-se muito quando comparado com atletas que voltavam antes dos 9 meses. Porém, o futebol profissional nunca seguiu muito essa linha. E aqui vai um questionamento, uma pergunta, não é uma crítica. Será que é imprudência? Será que é pressão? Ou algum outro fator envolvido? É isso que a gente vai falar nesse programa. Bom, primeiramente, o que a ciência diz atualmente sobre tempo de retorno ao esporte em atletas profissionais de futebol? E aqui eu vou falar especificamente de segurança, de chances de ter uma nova lesão ou não. Como eu citei para vocês, em 2016 um estudo mostrou que retornar ao esporte antes dos 9 meses era perigoso. E eu sempre questionei isso, apesar de aceitar, obviamente, esse tipo de recomendação. Por que eu questiono? Bom, primeiro que a gente precisa entender que esses estudos fazem cortes trimestrais. Então, a cada 3 meses, eles avaliam. E isso, inclusive, já falei com outros profissionais da área do futebol. E é muito engraçado, né? Imagine você com 8 meses, 29 dias, você não pode voltar ao esporte. 8 meses e 30 dias, você ainda não pode voltar ao esporte. Mas agora, fechou o ciclo de 9 meses, você está apto para retornar ao esporte. Qual que é a diferença desse 2 dias a mais, de fato, em uma ligamentização significativa para esse atleta? E é por isso que eu digo que o retorno ao esporte ele é contextual. Ele vai depender muito do meio onde a gente está inserido, do tipo de paciente e que tipo de estrutura que a gente tem para dar suporte para esse atleta. Uma coisa é eu atender o paciente dentro da minha clínica, outra coisa é eu atender o paciente dentro de um clube. São ambientes totalmente diferentes. E a gente tem estudos mais recentes. Ano passado saiu uma meta-análise na JOSP mostrando que retornar antes dos 9 meses em atletas profissionais de futebol não representou perigo maior do que retornar depois dos 9 meses, diferente de atletas amadores recreacionais. E esse ano, inclusive, eu já falei sobre esse estudo, acho que no episódio 3 do podcast, saiu um estudo no British Journal Sports Medicine também mostrando que retornar antes dos 9 meses não representa um perigo maior de segurança para o retorno ao esporte. Então é por isso que eu digo que o retorno ao esporte ele é contextual. E qual que é a diferença do contexto de um atleta profissional de futebol para um atleta amador, para um atleta de outra modalidade amadora não profissional? Bom, não sei se você que está ouvindo esse podcast é profissional da área, é atleta da área, já trabalhou na área, mas vai entender que alguns componentes aqui fazem parte do contexto do futebol profissional. Isso com certeza tem alguma influência no tempo de retorno ao esporte. Eu elaborei aqui fatores principais que podem influenciar nisso, como pressão externa. Vamos lá. Cansei de ver atletas lesionando o ligamento cruzado anterior, dia seguinte e 2 dias depois, a imprensa largar na mídia. Atleta rompeu LCA, vai passar por procedimento cirúrgico, previsão de retorno é de 6 meses. E ok, com o tempo começou a mudar um pouco, 7, 8, 9 meses, mas existe uma pressão da mídia também em torno disso. Existe uma pressão também interna do próprio clube, existe uma pressão de patrocinadores desse atleta, o valor financeiro investido nesse atleta. Vocês têm noção de quanto que um atleta custa para um clube quando está lesionado? Esse atleta, de maneira geral, está custando o salário dele, onde ele não está tendo retorno competitivo naquele momento, e além disso ele perde valor de mercado, então o poder de venda desse atleta é muito menor. Tem alguns estudos que mostram muito
a perda. Tem alguns estudos que mostram o quanto que uma lesão custa para um clube, o quanto que uma lesão influencia no valor financeiro desse atleta. Por isso, não só por isso, aliás, mas inclusive por isso, se investe tanto em prevenção de lesões, ou deveria se investir em prevenção de lesões. Prevenção de lesão é algo benéfico, inclusive financeiramente. Um outro fator é a demanda competitiva. Vamos lá, a gente pensa no futebol profissional, a gente sabe que o calendário ele é muito apertado. Então, além da perda financeira, a gente tem uma perda técnica desse atleta. Você não está tendo com o retorno competitivo dele. Esse atleta, ele às vezes é um atleta importante, um atleta que precisa retornar, um atleta que faz a diferença na equipe. E isso influencia sim no retorno ao esporte precoce ou não. E aqui, eu não estou falando só de retorno ao esporte de ligamento cruzado anterior. Todas as lesões, tá? Aqui vai uma carta aberta para profissionais e para atletas da área. É totalmente diferente você tratar, vou dar alguns exemplos fictícios aqui. É totalmente diferente você tratar o seu camisa 10 e capitão, pensando em retorno ao esporte, do que você tratar um atleta de G3, um atleta que pouco joga e que poucas vezes é relacionado. É totalmente diferente você tratar um atleta pensando em uma final, do que você tratar um atleta pensando nos primeiros jogos de um campeonato. Então o contexto, ele influencia demais. A importância desse atleta para a equipe influencia demais. Não é só perda financeira, mas é também uma perda técnica, uma perda competitiva. O clube muitas vezes depende desse atleta para performar melhor. Dentro do futebol profissional, a gente tem acesso a muitas coisas. E aqui vai um outro fator, que é a equipe multidisciplinar em volta desse atleta. A gente tem médico, tem fisioterapeuta, tem preparador físico, tem nutricionista, tem equipamentos muitas vezes mais avançados que a gente vê nas clínicas. Então o atleta acaba tendo um acompanhamento muito mais completo do que em média tem nas clínicas. E além disso, aqui vai outro fator que eu demorei um pouquinho para entender e para aceitar isso. Mas vamos lá, se o atleta ele é funcionário do clube, se o atleta está machucado, o atleta precisa seguir trabalhando. O trabalho dele agora é tratar. Então, ele vai tratar todos os dias. Ele vai tratar, muitas vezes, mais de uma vez por dia no clube. O trabalho dele agora é focar na sua recuperação para poder retornar ao esporte. Se ele não pode treinar, ele vai tratar. Então, isso é muito diferente do que a gente vê nas clínicas convencionais, onde eu tenho um volume de tratamento muito menor e, consequentemente, algumas fases eu consigo avançar de maneira mais precoce do que numa clínica tradicional. E se eu avanço algumas fases mais precocemente, como por exemplo tirar as muletas, ganhar mais ativação de quadríceps, eu vou conseguindo evoluir em critérios durante a reabilitação. E esses critérios vão ser refletidos lá na frente. Por isso, começar o tratamento cedo, evoluir em fase, engajar desde o início, é importante para o retorno ao esporte lá na frente. Um outro fator é o perfil psicológico do atleta. É o desejo de voltar ao esporte e o medo de perder espaço no time, na equipe. Isso faz com que muitas vezes o próprio atleta subestime um pouco alguns riscos. Ele não quer saber se ele vai ter uma chance 0,05 maior de ter uma lesão se ele voltar naquele jogo. Ele quer voltar porque ele sabe que vai ser importante ele conseguir a sua vaga novamente, precisa conquistar ritmo de jogo. Então o atleta ele quer voltar o quanto antes para poder voltar à equipe, para novamente conseguir um contrato melhor, para novamente ter um valor de mercado maior. Isso influencia muito. É um contexto que muitas vezes quem está de fora não entende muito. Sobre o perfil psicológico do atleta, né, a gente vê que o atleta acaba engajando muito mais com o tratamento. Isso em média, tá? Como eu já citei, ele trabalha em muitos turnos durante a semana, muitas vezes em 2 turnos semanais. Então vamos considerar que esse atleta, ele vai tratar, vamos pensar no microciclo, numa semana, ele vai tratar de 8 a 12 turnos semanais. Isso é bastante coisa. E isso pra gente, como fisioterapeuta, como gestor de saúde e performance, é ótimo, porque a gente consegue periodizar e dividir tudo muito bem. Como eu falei, aquele vai ser o trabalho do atleta. E se o atleta não tem muitas vezes todo esse acesso no clube, o clube restringe um pouco algumas coisas, às vezes eles buscam algo fora. E é o que acontece às vezes alguns atletas buscarem comigo esse acompanhamento. Então veja que mesmo com acesso ao clube, alguns atletas buscam também o trabalho particular para complementar, para poder auxiliar nessa precocidade e avançar todas as fases de maneira mais precoce. E isso faz com que o atleta, por exemplo, no 6º mês, já chegue com todos os critérios físicos prontos. E é muito difícil segurar esse atleta daqui em diante.
A gente tem também algum outro fator ligado às diferenças individuais desse atleta. Genética, histórico de lesões, resiliência, capacidade de regeneração, que muitas vezes acontece mais precoce, e um tratamento muito personalizado quando ele consegue buscar algo individual. Então, quando a gente tem de todos esses fatores, pressão, demanda competitiva, perfil do atleta, psicológico, individual, perfil biológico e também o acesso a uma equipe completa, a gente entende por que os atletas de futebol retornam antes dos 9 meses e retornam de fato bem fisicamente. É claro, a parte técnica, a parte de ritmo de jogo, ele vai conquistando à medida que o tempo vai passando e ele vai entrando nos jogos. Thiago, mas é possível então voltar com segurança antes dos 9 meses? Eu já falei isso algumas vezes e vou repetir. O retorno ao esporte, ele é contextual. A gente tem um contexto aqui onde chega um atleta a partir do 6º mês, ele já cumpriu todos os critérios físicos. É muito difícil segurar. Agora o que ele precisa é um trabalho mais específico, a preparação física. Vai depender muito de como que ele vai evoluir no decorrer das semanas. E aos poucos ele vai sendo reintroduzido à equipe até retornar aos jogos. E como eu também já citei, a gente tem estudos recentes que mostram que é seguro em atletas profissionais de futebol retornar ao esporte mais cedo do que 9 meses. Como eu já bati muitas vezes na tecla, esse corte transversal de 9 meses é um corte no calendário, onde é um corte que as avaliações são feitas. Vamos pensar um pouquinho de maneira lógica? 8 meses e 30 dias você não pode voltar ao esporte. 9 meses, agora você pode. Não é assim que o nosso corpo funciona. O que você prefere? Entregar um atleta com 9 meses, com os critérios mais ou menos, com uma baixa força reativa, com uma qualidade de movimento não tão boa, ou retornar um atleta com 8 meses e meio, com todos os critérios físicos batidos? Você realmente tem dúvida dessa pergunta? Outro ponto importante a se considerar é a tomada de decisão. A tomada de decisão de retorno ao esporte não é uma decisão só minha como fisioterapeuta, é uma decisão minha, do atleta, do médico, do preparador físico e de toda a comissão. O atleta faz parte da sua tomada de decisão. E isso é importante para que nós, como profissionais, façamos isso e assim vamos ter um atleta também mais engajado com o nosso tratamento. Pensando aqui como profissional, a nossa missão como fisioterapeuta, gestor de saúde e performance, profissional do esporte, é garantir que o retorno ao esporte seja seguro e sustentável, preservando não apenas a performance, mas a carreira e a saúde desse atleta. Galera, se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse episódio, não deixe de compartilhar, de ativar o sininho se você está no YouTube. Se você está ouvindo pelo Spotify, não deixe de seguir o nosso podcast Clube do LCA, onde você ouve tudo sobre reconstrução do ligamento cruzado anterior, sobre tratamento, sobre prevenção, absolutamente tudo da prevenção ao retorno ao esporte. Não deixe de avaliar o nosso programa no Spotify, pois isso vai nos ajudar a crescer ainda mais junto com você. Nos vemos no próximo episódio desse programa. Tchau, tchau.